At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. InterD, Ciência e Cultura. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Deluna e nesta edição do InterD, Ciência e Cultura, eu converso com Kenis Bonatti, secretário executivo da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Ele fala sobre o novo edital do programa Universidade para Todos, que foi lançado no dia 15, aí com uma oferta de 1.560 bolsas de estudos, que são destinadas a estudantes de baixa renda, matriculados em 13 autarquias municipais do ensino superior aqui de Pernambuco. As bolsas, no valor de R$ 500 mensais, são voltadas ao segundo semestre letivo de 2025. E as inscrições podem ser feitas até o dia 27 agora de julho pelo site proup.sect.pe.gov.br. Bom, secretário, o programa reserva aí 70% das bolsas para cursos nas áreas de STEM, né? Que STEM é conhecido como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, engloba essas áreas, né? E como essa priorização se alinha com as demandas estratégicas de desenvolvimento regional aqui de Pernambuco? Bom, sobre essa questão de demanda estratégica, a gente mantém uma reserva de 70% das bolsas prioritariamente para as áreas de STEM, né? Ou seja, a parte de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e afins. Essa orientação ela vem justamente para atender as demandas regionais de Pernambuco. Então a gente tem que pensar nessa produção de formação de mão de obra qualificada para os setores tecnológicos em expansão, como, por exemplo, o Porto Digital, a fruticultura irrigada no Vale do São Francisco e os demais polos emergentes no sertão. Dessa forma, a gente consegue manter o processo bem interiorizado. E mais do que isso, a gente potencializa a competitividade econômica do Estado. Não adianta eu concentrar só uma formação qualificada em uma determinada região. Dessa forma, a gente prepara os nossos jovens para os desafios da economia digital e criativa, conforme as metas da nossa política de CTI aqui em Pernambuco. O ProUP é citado aí como um instrumento de transformação social. Quais os mecanismos de acompanhamento e avaliação que a SECT utiliza para medir os efeitos sociais, né, e econômicos do programa nas comunidades atendidas? Perfeito. O ProUP ele funciona assim como um instrumento de transformação social. A gente precisa entender que essa política ela é avaliada pelo Poder Executivo Estadual a cada 5 anos, com participação dos segmentos sociais envolvidos, e como esse processo de seleção, além de exigir os critérios acadêmicos, como nota mínima do Enem, vinculação às autarquias municipais de ensino superior, traz também para a gente o processo de inclusão social. Ou seja, a gente tem a reserva de vagas para as pessoas com deficiência, para, por exemplo, professores em exercício que demandem uma segunda graduação e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou em situação de violência doméstica familiar.
Dessa forma, a gente consegue estabelecer um controle de governança e de responsabilidade institucional. Esses mecanismos permitem que a gente aqui na Secretaria possa monitorar tanto o desempenho acadêmico dos beneficiários, quanto os impactos sociais e econômicos do programa. E dessa forma a gente promove a inclusão, a interiorização do ensino superior e a formação de capital humano com potencial transformador. Bom, o edital integra o programa InovaPE, que prevê um grande investimento, né, em ciência, tecnologia e inovação. De que forma, então, o ProUP se articula com outras ações do InovaPE voltadas à formação e fixação de talentos aqui no Estado? Perfeito. O ProUP integra, sim, o programa InovaPE. Em dezembro de 2024, nós anunciamos o compromisso da governadora Raquel Lira através do programa InovaPE, um programa de mais de R$1 bilhão para Pernambuco, que serão investidos até 2026, e sendo o ProUP um dos eixos centrais para atingir esse objetivo, justamente no eixo de formação e fixação de talentos. E essa articulação ocorre por meio do ProUP, onde a gente investe diretamente nessa formação superior dos alunos de baixa renda, em áreas estratégicas, como a gente já falou aqui, que é a área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Outras frentes do InovaPE destinam recursos para outros eixos estratégicos, como infraestrutura, pesquisa e difusão do conhecimento, o empreendedorismo inovador. Dessa forma, a gente vai criando pelo Estado oportunidades das aplicações profissionais e pesquisa dentro de Pernambuco. Tá? Essa combinação fortalece a fixação regional dos nossos talentos, porque os estudantes formados pelo ProUP, eles podem acessar redes de inovação e mercados gerados pelos demais projetos do Inova. Então, a gente fomenta a formação desse aluno profissional, ao mesmo tempo em que o Estado, com CTI, vai lançando editais e projetos em que esses alunos poderão estar inseridos futuramente, sobretudo em municípios atendidos pelas autarquias municipais. Então, esse é o Estado. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. De mudança que nós queremos para Pernambuco, e a gente só faz isso em conjunto com os municípios, com as autarquias, com a população, com as empresas vinculadas na rede de inovação, e a gente faz tudo isso sem deixar ninguém para trás. Bom, então é isso. Obrigado a Kenis Bonatti, secretário executivo da SectPE. E na sequência a gente reapresenta a entrevista que eu fiz com Fernanda Lira, vocalista e baixista da Cripta. É o quarteto feminino brasileiro aí de death metal, estará no Recife no dia 29, terça-feira, lá no Estelita, né, para o show da turnê In The Other Side. Mais informações vocês encontram no nosso site www.interd.net.br. Vamos nessa. InterD, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e neste programa vamos conversar com Fernanda Lira, vocalista, baixista da banda brasileira de death metal Cripta, que foi criada em 2019, lá no primeiro semestre de 2019.
Além dela, fazem parte do quarteto as guitarristas Tainá Bergamaschi e Sônia Anubis, que é a gringa da banda, né? Ela é natural da Holanda, e a baterista Luana D'Ameto, que assim como Fernanda, também integrou a Nervosa, cuja guitarrista, a Prica Amaral, já esteve aqui no InterD, né? Procura lá no interd.net.br que você vai encontrar essa entrevista. Bom, neste programa, Fernanda Lira fala sobre Echoes of the Soul, primeiro álbum da Crypta, lançado em junho de 2021. Fala também das letras, de demônios internos, de riffs bucais, vocês vão saber o que são riffs bucais daqui a pouco, e de outros sons que ela curte, né? Outros sons nacionais que ela curte além do metal, e vai falar sobre política também, é isso aí, sobre a política do nosso país. Então vamos nessa. Bom, Fernanda, o que você sentiu, né, quando finalizou todo o processo de produção do disco, né? Acho que deve ter passado aí um filme na sua cabeça. Com certeza passou um filme na minha cabeça, né? Assim, o processo de produção do disco da Crypta, ele foi bastante longo, né? A gente fez questão que esse período, né, de produção do disco fosse longo, porque, primeiro, né, eu sabia que essa questão da pandemia ia durar um tempo, não imaginava que ia ser tanto quanto está sendo agora, né? Mas eu imaginei que fosse durar um tempo e eu não queria que a gente, de repente, fizesse um disco correndo ali e aí lança o disco e tem que ficar em casa, sabe? Por um ano esperando poder fazer show e tudo. Então a gente falou, bom, já que temos esse problema mundial acontecendo aí, e que com certeza vai atrapalhar as coisas voltarem ao normal, vamos tomar esse tempo para fazer com calma o disco, né? E a gente usou esse tempo ao favor, assim, porque eu sempre escrevi disco na correria, né, meu? Com a Nervosa a gente sempre tava em turnê, sempre fazendo muito show, e nunca tinha tempo para escrever com calma. Sempre tinha que ser, assim, um mêsinho entre as tours, aí escrevi algumas músicas e tal, e sempre funcionou ok, mas eu sempre quis, né, escrever um disco com todo o tempo possível, assim. E aí foi o que aconteceu com a Crypta, né? A gente demorou quase um ano para compor todas as músicas, e aí depois vários meses, acho que quase um pouco mais que meio ano, para ficar na pré-produção do disco, né? Então ali cuidando dos detalhes das músicas, colocando riff, tirando riff, e realmente polindo as músicas, né? E esse processo levou bastante tempo, assim. E além disso, teve toda a questão de, tipo, logística para gravar durante uma pandemia, com segurança para todo mundo e tudo mais. E além disso, teve todo o meu processo pessoal, né? Que envolve essa transição de uma banda para outra, que foi super complicado, né? A Nervosa foi a minha banda do coração, né? O meu bebê, assim, que eu cuidei e fiz crescer desde o começo ali, né? E aí deixar isso depois de quase uma década foi muito complicado pra mim, né? Então vieram várias emoções à tona e tal, e então foi um processo bem complexo, assim, né? Bastante complexo. Então quando chegou a hora de finalizar todo o processo, foi um misto de emoções, assim, pra mim, né? O disco em si, como a gente tava na correria quando a gente terminou o processo do disco, foi um alívio de tipo, pô, terminamos essa grande etapa, mas ainda tinha isso, aquilo pra fazer, tinha um monte de coisa pra gente fazer ainda, sabe? Mas eu lembro que um momento muito marcante pra mim foi quando a gente terminou de gravar o clipe, que foi um dos nossos últimos compromissos quando a gente tava junto aqui reunida, né? E eu não aguentei, eu chorei. Quando eu gravei a última cena, o cara falou, terminamos, e todo mundo, né, aplaudimos ali a equipe no final. Nossa, eu botei acho que tudo pra fora desse período todo aí, né? Então foi bem forte esse processo. Mas foi ao mesmo tempo levando mais pro lado positivo agora, né? Foi muito interessante pra mim, assim. Pra mim foi uma prova da minha resiliência também, sabe? Daquela coisa de tipo, tá tudo bem. Você passou pelo que passou, foi difícil e tal, a decisão mais difícil da sua vida, mas tá aqui, seguindo a vida feliz. Olha o trampo que você fez, sabe? Saiu tudo do jeitinho que a gente tinha planejado. Então pra mim foi um prêmio à minha resiliência também, sabe?
Então foi bem bacana. Muitas das letras da cripta abordam questões existenciais, presentes lá no interiorzão obscuro de todos nós. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Eu gostaria que você comentasse sobre a inspiração para a construção, né, desses temas, dessas letras, e do fato delas contrastarem com a Fernanda, assim, sempre sorridente, animada, que a gente vê ali nas redes sociais. Essa questão de contrastar com a minha personalidade, né? É importante que a gente entenda que eu sou uma pessoa e muito plural, né? Então, o meu Instagram, por exemplo, nas minhas redes sociais, elas refletem a minha visão de mundo, né? Então, tem dia que eu vou estar super feliz e empolgada, tem dia que eu vou estar falando disso, daquilo, tem dia que eu vou estar protestando, tem dia que eu vou estar na bad, e eu faço questão de compartilhar isso com as pessoas, né? Então, as minhas redes sociais, elas são uma visão bem ampla do que é a minha visão, é um resumo bem amplo do que é a minha visão de mundo, né? Já as minhas letras, né, eu uso de uma maneira diferente das minhas redes sociais, né? As minhas letras eu uso e sempre usei como a minha maior ferramenta de expressão mesmo, assim, né? Sobre as questões mais sociais até e tal, né? Eu passei quase uma década no thrash metal ali, né? Escrevendo praticamente música de protesto, música de crítica, né? O que era bastante natural pra mim. Como quem me acompanha nas redes sociais pode saber, né? Pode perceber. Mas são coisas diferentes, né? Assim, tipo, as letras eu uso realmente como uma válvula de escape para as coisas que eu discordo na sociedade de uma maneira geral, né, falando. Coisas que enfim, que também podem ser propositivas, né, que podem propor um debate, podem propor, fazer você parar para pensar sobre aquele tópico ali e tal, né. Não que nas minhas redes sociais também não sejam, né, mas é só uma maneira diferente, né. Vamos colocar assim, as minhas letras seriam uma parte de tudo aquilo que eu coloco nas minhas redes sociais, que são a minha visão ampla da vida, né? Não é que eu passo, tipo, todos os dias, todas as horas do meu dia falando tudo aquilo que eu expresso nas minhas letras, sabe assim? Não, aquilo que eu falo das minhas letras é uma parte do meu ser, né? Já nas minhas redes sociais vai a parte toda ali, a visão toda do mundo. Não sei se eu consegui deixar claro, né? Enfim. Agora, quanto a esse processo, foi um processo muito interessante pra mim, muito interessante, porque assim, a cripta pra mim, eu vejo ela como um livro em branco, assim, né, eu via ela, né, como um livro em branco, cheio de páginas brancas, onde eu podia colocar nela o que eu quisesse, assim. E aí foi muito massa, assim, poder criar uma coisa do zero, né, tanto musicalmente falando, quanto liricamente e tal, esteticamente, tudo, né, foi uma coisa do zero e foi muito prazeroso, assim, fazer tudo, escolher tudo que a gente ia trabalhar e tal. E assim, eu sou uma pessoa que a única competição, assim, que eu curto é a competição comigo mesma, né, que eu acho que é a saudável. Eu sempre gosto de dar um passinho à frente ou pelo menos me desafiar em algumas coisas a nível pessoal, né? E esse lance das letras eu achei que ia ser uma coisa bastante interessante, assim, né? Porque eu queria mudar, né? Como eu tô mudando de banda, mudando de gênero, né? Que as pessoas acham, trash deve estar mais no lado extremo, é mais ou menos tudo no mesmo caldeirão ali. E não, na verdade, são gêneros completamente diferentes, principalmente no que diz respeito à letra, né? E tal. Então eu falei, bom, tô mudando, fazendo essa transição e eu vou querer mudar também nessa coisa da letra, né? Passei quase uma década escrevendo música de protesto, que eu amava, porém o que eu posso fazer agora, né? E aí eu me peguei pensando, assim, o que eu poderia fazer, né? E aí eu pensei nos temas que costumam ser mais comuns aí no death metal, né? Que é aquela coisa mais gore, ou aquela coisa mais, tipo, demônio e tal, essas coisas, né? E nada contra quem escreve sobre, mas eu pensei que eu não teria nem repertório pra escrever tanto sobre isso, sabe? Seria uma coisa tão fluida, assim, vinda de mim, e também, não sei, não ia me sentir muito confortável, assim, né? Então eu pensei, beleza, o que eu posso fazer, né? Pra trazer, pra ser algo que se aproxime do gênero, mas que ainda seja bastante confortável e fluido pra mim. E aí eu pensei,
por que não escrever sobre esse aspecto mais sombrio da jornada da nossa existência aqui, né? Na Terra, né? Na vida, de uma maneira. Na Terra não, né? Ficou meio tosco, mas na vida, né? Na nossa existência aqui nessa vida. Porque todos nós temos caminhos sombrios que a gente anda, memórias soturnas, temos os nossos demônios, temos, né? Todos nós temos esse lado sombra. E aí eu pensei, por que não, né? Trazer essa sombra para combinar com esse aspecto sombrio do death metal, né? A primeira coisa que eu fiz foi tentar relacionar todas as letras com o tema morte, né? O tema death, para encaixar ali com death metal. E aí, esse tema, ele permeia todas as letras, né? Então você tem a morte literal ali, por exemplo, na Starvation, né? Você tem a morte do ego na Kali, você tem a morte de um ciclo na Death Arcana e na From the Ashes, você tem a morte de um eu antigo, de uma personalidade antiga sua, né, na Dark Night of the Soul. Então isso eu já achei bem legal, de conseguir fazer com que o tema morte permeasse, figurativamente ou não, todas as letras ali. E aí eu comecei a me sentir muito confortável, sabe, porque são coisas que eu precisava expurgar, né? E ao mesmo tempo compartilhar para as pessoas de repente se sentirem um pouco representadas, né? Tipo, puta, também tô passando por isso, ainda mais nesse contexto de pandemia, né? Que tem muita gente terminando e começando ciclos de várias maneiras, né? Seja no luto, seja na perda de um emprego, de um relacionamento, enfim, de várias maneiras, né? Eu pensei que de repente seria interessante, mas é claro que chegou no meio do processo ali, né? Eu falei, porra, tá faltando uma musiquinha de protesto, né? Não vai ser um disco da Fernanda se não for um disco que tenha pelo menos uma criticazinha ali. E aí eu fiquei bem feliz que eu também consegui escrever letras que são de protesto, letras que são críticas sociais, como a Starvation e a Bloodstained Heritage, mas de uma maneira muito mais poética e menos thrash metal, que é aquela coisa mais na cara, assim, mas escrevi de uma maneira mais poética, mas tentando fazer a pessoa pensar sobre aquilo, né? Então foi um processo muito, muito legal, assim, super fluido e confortável pra mim. Já tenho, tipo, ideia pra um disco inteiro próximo aí. Então, bem massa. E além da música, né, há outros meios aí com os quais você enfrenta seus demônios internos, como diz a letra de Shadow Within? Sim, na verdade, além da música, há outros meios com que você enfrenta seus demônios, né? Sim, é quase um hobby meu enfrentar meus demônios internos, né? Desde o final de 2017 eu venho passando por um processo muito forte, assim, de autoaprimoramento mesmo, né? Eu passei por algumas coisas ali no final de 2017 que meio que levantaram o véu que me prevenia de ver várias coisas com mais clareza, incluindo e majoritariamente coisas sobre mim mesma, dentro de mim, né? Que eu não via com tanta clareza, que eram tóxicas, que não eram legais, que eu não gostava, que não se alinhavam com a pessoa que eu queria ser. E aí eu comecei nessa jornada de autoaprimoramento, né? E dentro dessa jornada utilizei vários meios para enfrentar, né, os meus demônios, assim, né, várias coisas, né? Mas eu acho que muitas coisas relacionadas à espiritualidade, não religião, né? As pessoas tendem a misturar com religião, mas é a espiritualidade, né? A espiritualidade é o lance de uma jornada de autoconhecimento, muito mais relacionada ao autoconhecimento do que a religião, né? As pessoas que têm essa concepção bizarra. Mas, como por exemplo, meditação, né? A meditação acaba sendo a minha maior... acabou sendo durante muitos anos a minha maior válvula de enfrentar, assim, diversas coisas, né? Porque eu tenho uma facilidade muito grande em entrar em estado meditativo e quando eu entro aparecem muitas coisas, vem muita coisa à tona, né? Vem trauma, vem aspectos da minha sombra que precisam ser liberados, precisam ser trabalhados, sabe? Então, tem sido nos últimos anos uma ferramenta bastante interessante para eu fazer essa prática diária aí de enfrentamento de demônios. E mais recentes aí na minha história, mais por causa do meu quadro de ansiedade, né, patológica, que eu me descobri tendo no último ano aí, eu comecei a fazer acupuntura e psicoterapia, né? Faço terapia.
E são maneiras incríveis, assim. Eu acho que a terapia... Todo mundo precisaria fazer terapia, né, gente? O pessoal associa com coisa de gente que é louca, de gente não sei o quê, né? Ainda tem muito tabu. Mas a verdade é que se todo mundo no mundo tivesse acesso e vontade de fazer terapia, o mundo seria um mundo bem melhor, assim. A terapia, ela é muito importante, né? Porque não só é uma válvula de escape, como é uma válvula de escape, não, uma válvula de descarregar ali coisas que às vezes você carrega ali dentro e acaba projetando em outras pessoas, né? Mas também é uma maneira de ser confrontado naquilo que você, né, acha que tá fazendo certo e na verdade não tá, e aí tem uma pessoa completamente neutra que te fala, olha, você já tentou fazer dessa maneira? Olha, você vê como esse comportamento é tóxico pra você mesmo, sabe? Então a terapia tem sido incrível, assim, eu acho que é a melhor maneira de enfrentar os nossos demônios, assim. E outra que tem me ajudado muito é a acupuntura, né? Ela pode parecer uma coisa mais física, mas para quem é bastante sensível, como é o meu caso, eu tenho verdadeiras catarses, assim, durante minhas sessões de acupuntura, sabe? Tenho muita revelação, vem muito sentimento à tona, muito pensamento à tona que precisava ser liberado ali, né? Então, assim, eu quando eu falo que é uma prática diária, porque é uma prática diária mesmo, né? Quando você entra nesse processo de reforma íntima, de autoaprimoramento, todo dia você se depara com um comportamento seu ou dos outros, né? Porque os outros também te ajudam a encarar esses demônios. Por exemplo, você vê uma pessoa que é extremamente tóxica pra você fala, nossa, tá aí, aprendi, jamais quero ser assim na vida, sabe? Então, todos os dias a gente se depara com situações que fazem a gente, quem tá disposto e aberto, né? Enfrentar esses demônios que você disse, né? Então é realmente uma prática diária. Todo dia tem uma coisinha ali que dá pra gente melhorar, né? Bom, você arrumou aí um par poderoso de guitarristas, né? Do disco há vários solos antológicos. Como é que a Sônia Nubes e a Tainá costumam trabalhar as bases, os solos, né? E você tem alguma participação também aí no processo? Sim, eu tenho bastante participação no processo, a não ser dos solos, né? Porque eu acho que é uma coisa bastante particular, né? Bastante particular os solos. A não ser, assim, nos solos eu digo, às vezes, onde eu acho legal, por exemplo, aquele duetinho de guitarra na From the Ashes, eu que sugeri. Falei, olha, eu gostaria de ter um duetinho de guitarra e eu gostaria que fosse nessa parte aqui. Né? Mas aí, quanto ao conteúdo disso, assim, é uma coisa muito íntima, né? As notas que você escolhe para um solo. Então, isso eu não dou pitaco nenhum. Porém, nas bases, né? Esse disco, na verdade, a maioria das bases são minhas e da Sônia mesmo. Né? Eu diria quase 50-50, quase 50% de cada uma ali. Porque a Tainá entrou, a gente já tava com o cru do disco ali quase completamente pronto, né? Aí quando a gente ficou nos meses ali da pré-produção, aí a Tainá deu bastante ideia, né? Incorporou alguns riffs ali, adicionou, mudou a estrutura e tal, mas o grosso mesmo ali do material do disco é composto por mim e pela Sônia, né? Eu sempre compus riff. Na Nervosa também é a mesma coisa. Era bem divididinho, assim, a composição de riffs. Era sempre 50%, 50% ali no disco, né? Então eu gosto, eu escrevo riffs de guitarra mesmo, né? Riff de baixo, não, riff de guitarra. Eu penso guitarra. E aí, com as meninas, né, eu gravo esse riff de guitarra com a boca, né, eu falo meus famosos riffs bucais, aí gravo com a boca e aí dou para as meninas traduzirem ali para guitarra as minhas ideias, né, mas eu contribuo bastante, assim. A gente tá, por exemplo, agora começando a compor um novo disco e aí vai ser assim, primeiro vamos começar uma música que tem mais ideia da Sônia, depois mais ideia da Tainá, depois mais ideia minha, de riff, né, depois mais ideia da Luana. Então todas nós, incluindo a Luana, também compõem riff de guitarra. Então as bases de guitarra, elas são realmente bem distribuídas dentro da banda, não tem uma pessoa que é mais responsável por elas, nem mesmo as guitarristas, né, todo mundo acaba contribuindo bastante. E agora, como a Sônia e a Tainá costumam trabalhar, né? Eu acho que elas enriquecem bastante, assim, que nem eu falei. Eu crio, né, muitos riffs, mas elas acabam aprimorando eles, sabe? Colocam, às vezes, umas notas que combinam melhor, colocam um lead de guitarra por cima que leva o riff para um outro patamar, né? Então,
essa liberdade de tipo, beleza, por mais que a gente crie riffs de guitarra, elas são as guitarristas, né? Então elas vão saber melhorar aquilo, deixar aquilo de uma maneira mais guitarrística, né? Então elas têm total essa liberdade, né? E elas contribuem bastante nessa maneira, né? Tem vários riffs que eu escrevi que elas acabaram melhorando ou colocando um lead por cima que transformou o riff numa coisa muito mais classuda, sabe assim? Então isso é bem legal, né? E elas são super criativas, né, meu? Super criativas e tem estilos completamente diferentes uma da outra, que eu acho que traz bastante pro disco, né? Os riffs da Sônia tem aquela pegada mais melódica, né? Os riffs da Tainá, como vocês vão ver no próximo disco, ela tem uma maneira muito particular de escrever riff, assim, é muito foda. É um negócio técnico, mais com bastante melodia, mas ao mesmo tempo é true pra caralho, assim, tem muita coisa de death ali, da banda death, sabe? Então é bem interessante como os estilos delas são bem diferentes e se complementam, assim, mas eu gosto muito de trampar com elas, assim, porque elas são bastante criativas e classudas, assim, sabe? Tipo, na hora de compor, é bem massa, assim. Mas é isso, a gente trabalha como uma equipe mesmo, assim, né? E agora, quanto aos solos, né? Eu não sei, assim, eu não participo muito do processo de composição dos solos delas, só opino quando elas pedem opinião, né? Porque, como eu disse, é uma coisa muito particular. Mas eu já consegui notar, assim, o que cada uma tem, né, na hora da composição. A Sônia, ela é bastante técnica e traz muito essa coisa da melodia e tal, né? Tem os whammy ali. A Tainá, eu já vi, inclusive, ela falando em entrevistas também, né? Mas vendo ela compor, ela curte muito, assim, fazer efeito com a mão ali, e, tipo, sentir mesmo o braço da guitarra e, tipo, às vezes ela sacrifica ter mais notas, mas para colocar um bend ali que tem um feeling que só por Jeová, sabe assim? Então é muito interessante, muito massa. Olá, povo, olá, pessoas, eu sou a Deluna e você está ouvindo o programa InterD, numa entrevista aqui com a Fernanda Lira, da banda Cripta. E a gente volta, né, daqui a pouco com a Fernanda falando sobre política, outros sons que ela curte, além do metal. E claro, vamos ouvir sons da Cripta. Este programa tem edição de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte. InterD, música e conhecimento. Olá, povo, olá, pessoas, eu sou a Deluna e neste programa vamos conversar com Fernanda Lira, vocalista, baixista da banda brasileira de death metal Cripta, que foi criada em 2019, lá no primeiro semestre de 2019. Além dela, fazem parte do quarteto as guitarristas Tainá Bergamaschi e Sônia Anubis, que é a gringa da banda, né? Ela é natural da Holanda, e a baterista Luana D'Ameto, que assim como Fernanda também integrou a Nervosa, cuja guitarrista, a Prica Amaral, já esteve aqui no InterD, né? Procura lá no interd.net.br que você vai encontrar essa entrevista. Bom, neste programa, a Fernanda Lira fala sobre Echoes of the Soul, o primeiro álbum da Cripta, lançado em junho de 2021. Fala também das letras, de demônios internos, de riffs bucais, vocês vão saber o que são riffs bucais daqui a pouco, e de outros sons que ela curte, né? Outros sons nacionais que ela curte além do metal, e vai falar sobre política também, é isso aí, sobre a política do nosso país. Então vamos nessa. Bom, Fernanda, o que você sentiu, né, quando finalizou todo o processo de produção do disco, né? Acho que deve ter passado aí um filme na sua cabeça. Com certeza passou um filme na minha cabeça, né? Assim, o processo de produção do disco da Cripta, ele foi bastante longo, né? A gente fez questão que esse período, né, de produção do disco fosse longo, porque, primeiro, né, a gente
Eu sabia que essa questão da pandemia ia durar um tempo, não imaginava que ia ser tanto quanto tá sendo agora, né? Mas eu imaginei que fosse durar um tempo e eu não queria que a gente, de repente, fizesse um disco correndo ali e aí lança o disco e tem que ficar em casa, sabe? Por 1 ano esperando poder fazer show e tudo. Então a gente falou, bom, já que temos esse problema mundial acontecendo aí, e que com certeza vai atrapalhar as coisas voltarem ao normal, vamos tomar esse tempo pra fazer com calma o disco, né? E a gente usou esse tempo ao favor, assim, porque eu sempre escrevi disco na correria, né, meu? Com a Nervosa a gente sempre tava em turnê, sempre fazendo muito show, e nunca tinha tempo pra escrever com calma. Sempre tinha que ser, assim, um mesinho entre as tours, aí escrevi algumas músicas e tal, e sempre funcionou ok, mas eu sempre quis, né, escrever um disco com todo o tempo possível, assim. E aí foi o que aconteceu com a Cripta, né? A gente demorou quase 1 ano pra compor todas as músicas, e aí depois vários meses, acho que quase um pouco mais que meio ano, pra ficar na pré-produção do disco, né? Então ali cuidando dos detalhes das músicas, colocando riff, tirando riff, realmente polindo as músicas, né? E esse processo levou bastante tempo, assim. E além disso, teve toda a questão de, tipo, logística para gravar durante uma pandemia, com segurança para todo mundo e tudo mais. E além disso, teve todo o meu processo pessoal, né? Que envolve essa transição de uma banda para outra, que foi super complicado, né? A Nervosa foi a minha banda do coração, né? O meu bebê, assim, que eu cuidei e fiz crescer desde o começo ali, né? E aí deixar isso depois de quase 1 década foi muito complicado pra mim, né? Então vieram várias emoções à tona e tal, e então foi um processo bem complexo, assim, né? Bastante complexo. Então quando chegou a hora de finalizar todo o processo, foi um misto de emoções, assim, pra mim, né? O disco em si, como a gente tava na correria quando a gente terminou o processo do disco, foi um alívio de tipo, pô, terminamos essa grande etapa, mas ainda tinha isso, aquilo pra fazer, tinha um monte de coisa pra gente fazer ainda, sabe? Mas eu lembro que um momento muito marcante pra mim foi quando a gente terminou de gravar o clipe, que foi um dos nossos últimos compromissos, quando a gente tava junto aqui, reunida, né? E eu não aguentei, eu chorei. Quando eu gravei a última cena, o cara falou, terminamos, e todo mundo, né, aplaudimos ali a equipe no final. Nossa, eu botei acho que tudo pra fora desse período todo aí, né? Então foi bem forte esse processo. Mas foi ao mesmo tempo levando mais pro lado positivo agora, né? Foi muito interessante pra mim, assim. Pra mim foi uma prova da minha resiliência também, sabe? Daquela coisa de tipo, tá tudo bem. Você passou pelo que passou, foi difícil e tal, a decisão mais difícil da sua vida, mas tá aqui, seguindo a vida feliz. Olha o trampo que você fez, sabe? Saiu tudo do jeitinho que a gente tinha planejado. Então pra mim foi um prêmio à minha resiliência também, sabe? Então foi bem bacana. Muitas das letras da Cripta abordam questões existenciais, presentes lá no interiorzão obscuro de todos nós. Eu gostaria que você comentasse sobre a inspiração para a construção, né, desses temas, dessas letras, e do fato delas contrastarem com a Fernanda, assim, sempre sorridente, animada, que a gente vê ali nas redes sociais. Essa questão de contrastar com a minha personalidade, né? É importante que a gente entenda que eu sou uma pessoa e muito plural, né? Então, o meu Instagram, por exemplo, nas minhas redes sociais, elas refletem a minha visão de mundo, né? Então, tem dia que eu vou estar super feliz e empolgada, tem dia que eu vou estar falando disso, daquilo, tem dia que eu vou estar protestando, tem dia que eu vou estar na bad, e eu faço questão de compartilhar isso com as pessoas, né? Então, as minhas redes sociais, elas são uma visão bem ampla do que é a minha visão, é um resumo bem amplo do que é a minha visão de mundo, né? Já as minhas letras, né, eu uso de uma maneira diferente das minhas redes sociais, né? As minhas letras eu uso e sempre usei como a minha maior ferramenta de expressão mesmo, assim, né? Sobre as questões mais sociais até e tal, né? Eu passei quase 1 década no thrash metal ali, né?
escrevendo praticamente música de protesto, música de crítica, né? O que era bastante natural para mim, como quem me acompanha nas redes sociais pode saber, né? Pode perceber. Mas são coisas diferentes, né? Assim, tipo, as letras eu uso realmente como uma válvula de escape para as coisas que eu discordo na sociedade de uma maneira geral, né? Falando. Coisas que enfim, que também podem ser propositivas, né? Que podem propor um debate, podem propor, fazer você parar para pensar sobre aquele tópico ali e tal, né? Não que nas minhas redes sociais também não sejam, né? Mas é só uma maneira diferente, né? Vamos colocar assim, as minhas letras seriam uma parte de tudo aquilo que eu coloco nas minhas redes sociais, que são a minha visão ampla da vida, né? Não é que eu passo, tipo, todos os dias, todas as horas do meu dia falando tudo aquilo que eu expresso nas minhas letras, sabe assim? Não, aquilo que eu falo das minhas letras é uma parte do meu ser, né? Já nas minhas redes sociais vai a parte toda ali, a visão toda do mundo. Não sei se eu consegui deixar claro, né? Enfim. Agora, quanto a esse processo, foi um processo muito interessante pra mim, muito interessante. Porque, assim, a cripta, pra mim, eu vejo ela como um livro em branco, assim, né? Eu via ela, né? Como um livro em branco, cheio de páginas brancas, onde eu podia colocar nela o que eu quisesse, assim. E aí foi muito massa, assim, poder criar uma coisa do zero, né? Tanto musicalmente falando, quanto liricamente e tal, esteticamente, tudo, né? Foi uma coisa do zero e foi muito prazeroso, assim, fazer tudo, escolher tudo que a gente ia trabalhar e tal. E assim, eu sou uma pessoa que a única competição, assim, que eu curto é a competição comigo mesma, né? Que eu acho que é a saudável. Eu sempre gosto de dar um passinho à frente ou pelo menos me desafiar em algumas coisas a nível pessoal, né? E esse lance das letras eu achei que ia ser uma coisa bastante interessante, assim, né? Porque eu queria mudar, né? Como eu tô mudando de banda, mudando de gênero, né? Que as pessoas acham, trash deve estar mais no lado extremo, é mais ou menos tudo no mesmo caldeirão ali. E não, na verdade, são gêneros completamente diferentes, principalmente no que diz respeito à letra, né? E tal. Então eu falei, bom, tô mudando, fazendo essa transição e eu vou querer mudar também nessa coisa da letra, né? Passei quase uma década escrevendo música de protesto, que eu amava, porém o que eu posso fazer agora, né? E aí eu me peguei pensando, assim, o que eu poderia fazer, né? E aí eu pensei nos temas que costumam ser mais comuns aí no death metal, né? Que é aquela coisa mais gore, ou aquela coisa mais, tipo, demônio e tal, essas coisas, né? E nada contra quem escreve sobre, mas eu pensei que eu não teria nem repertório pra escrever tanto sobre isso, sabe? Seria uma coisa tão fluida, assim, vinda de mim, e também, não sei, não ia me sentir muito confortável, assim, né? Então eu pensei, beleza, o que eu posso fazer, né? Pra trazer, pra ser algo que se aproxime do gênero, mas que ainda seja bastante confortável e fluido pra mim. E aí eu pensei, por que não escrever sobre esse aspecto mais sombrio da jornada da nossa existência aqui, né? Na Terra, né? Na vida, de uma maneira. Na Terra não, né? Ficou meio tosco, mas na vida, né? Na nossa existência aqui nessa vida. Porque todos nós temos caminhos sombrios que a gente anda, memórias soturnas, temos os nossos demônios, temos, né? Todos nós temos esse lado sombra. E aí eu pensei, por que não, né? Trazer essa sombra para combinar com esse aspecto sombrio do death metal, né? A primeira coisa que eu fiz foi tentar relacionar todas as letras com o tema morte, né? O tema death, para encaixar ali com death metal. E aí, esse tema, ele permeia todas as letras, né? Então você tem a morte literal ali, por exemplo, na Starvation, né? Você tem a morte do ego na Kali, você tem a morte de um ciclo na Death Arcana e na From the Ashes, você tem a morte de um eu antigo, de uma personalidade antiga sua, né, na Dark Night of the Soul. Então isso eu já achei bem legal, de conseguir fazer com que o tema morte permeasse, figurativamente ou não, todas as letras ali. E aí eu comecei a me sentir muito confortável, sabe, porque são coisas que eu precisava expurgar, né? E ao mesmo tempo compartilhar para as pessoas de repente se sentirem um pouco representadas, né? Tipo, puta, eu também tô passando por isso, ainda mais nesse contexto de pandemia, né? Que tem muita gente terminando e começando ciclos de várias maneiras, né? Seja no luto, seja
na perda de um emprego, de um relacionamento, enfim, de várias maneiras, né? Eu pensei que de repente seria interessante. Mas é claro que chegou no meio do processo ali, né? Eu falei, porra, tá faltando uma musiquinha de protesto, né? Não vai ser um disco da Fernanda se não for um disco que tenha pelo menos uma criticazinha ali. E aí eu fiquei bem feliz que eu também consegui escrever letras que são de protesto, letras que são críticas sociais, como a Starvation e a Bloodstained Heritage, mas de uma maneira muito mais poética e menos thrash metal, que é aquela coisa mais na cara, assim, mas escrevi de uma maneira mais poética, mas tentando fazer a pessoa pensar sobre aquilo, né? Então foi um processo muito, muito legal, assim, super fluido e confortável pra mim, já tenho, tipo, ideia pra um disco inteiro próximo aí, então, bem massa. E além da música, né, há outros meios aí com os quais você enfrenta seus demônios internos, como diz a letra de Shadow Within? Sim, na verdade, além da música, há outros meios com que você enfrenta seus demônios, né? Sim, é quase um hobby meu enfrentar meus demônios internos, né? Desde o final de 2017 eu venho passando por um processo muito forte, assim, de autoaprimoramento mesmo, né? Eu passei por algumas coisas ali no final de 2017 que meio que levantaram o véu que me prevenia de ver várias coisas com mais clareza, incluindo e majoritariamente coisas sobre mim mesma, dentro de mim, né? Que eu não via com tanta clareza, que eram tóxicas, que não eram legais, que eu não gostava, que não se alinhavam com a pessoa que eu queria ser. E aí eu comecei nessa jornada de autoaprimoramento, né? E dentro dessa jornada utilizei vários meios para enfrentar, né, os meus demônios, assim, né, várias coisas, né? Mas eu acho que muitas coisas relacionadas à espiritualidade, não religião, né? As pessoas tendem a misturar com religião, mas é a espiritualidade, né? A espiritualidade é o lance de uma jornada de autoconhecimento, muito mais relacionada ao autoconhecimento do que a religião, né? As pessoas que têm essa concepção bizarra. Mas, como por exemplo, meditação, né? A meditação acaba sendo a minha maior... acabou sendo durante muitos anos a minha maior válvula de enfrentar, assim, diversas coisas, né? Porque eu tenho uma facilidade muito grande em entrar em estado meditativo e quando eu entro aparecem muitas coisas, vem muita coisa à tona, né? Vem trauma, vem aspectos da minha sombra que precisam ser liberados, precisam ser trabalhados, sabe? Então, tem sido nos últimos anos uma ferramenta bastante interessante para eu fazer essa prática diária aí de enfrentamento de demônios. E mais recentes aí na minha história, mais por causa do meu quadro de ansiedade, né, patológica, que eu me descobri tendo no último ano aí, eu comecei a fazer acupuntura e psicoterapia, né? Faço terapia. E são maneiras incríveis, assim. Eu acho que a terapia... Todo mundo precisaria fazer terapia, né, gente? O pessoal associa com coisa de gente que é louca, de gente não sei o quê, né? Ainda tem muito tabu. Mas a verdade é que se todo mundo no mundo tivesse acesso e vontade de fazer terapia, o mundo seria um mundo bem melhor, assim. A terapia ela é muito importante, né? Porque não só é uma válvula de escape, como é uma válvula de escape, não, uma válvula de descarregar ali coisas que às vezes você carrega ali dentro e acaba projetando em outras pessoas, né? Mas também é uma maneira de ser confrontado naquilo que você, né, acha que tá fazendo certo e na verdade não tá, e aí tem uma pessoa completamente neutra que te fala, olha, você já tentou fazer dessa maneira? Olha, você vê como esse comportamento é tóxico pra você mesmo, sabe? Então a terapia tem sido incrível, assim, eu acho que é a melhor maneira de enfrentar os nossos demônios, assim. E outra que tem me ajudado muito é a acupuntura, né? Ela pode parecer uma coisa mais física, mas para quem é bastante sensível, como é o meu caso, eu tenho verdadeiras catarses, assim, durante minhas sessões de acupuntura, sabe? Tenho muita revelação, vem muito sentimento à tona, muito pensamento à tona que precisava ser liberado ali, né? Então, assim, eu quando eu falo que é uma prática diária, porque é uma prática diária mesmo, né? Quando você entra nesse processo de reforma íntima, de autoaprimoramento, todo dia você se depara com um comportamento seu ou dos outros, né? Porque os outros também te ajudam a
a encarar esses demônios. Por exemplo, você vê uma pessoa que é extremamente tóxica pra você, você fala, nossa, tá aí, aprendi, jamais quero ser assim na vida, sabe? Então, todos os dias a gente se depara com situações que fazem a gente, quem tá disposto e aberto, né, enfrentar esses demônios que você disse, né? Então é realmente uma prática diária. Todo dia tem uma coisinha ali que dá pra gente melhorar, né? Bom, você arrumou aí um par poderoso de guitarristas, né? Do disco há vários solos antológicos. Como é que a Sônia Nubes e a Tainá costumam trabalhar as bases, os solos, né? E você tem alguma participação também aí no processo? Sim, eu tenho bastante participação no processo, a não ser dos solos, né? Porque eu acho que é uma coisa bastante particular, né? Bastante particular os solos. A não ser, assim, nos solos eu digo, às vezes, onde eu acho legal, por exemplo, aquele duetinho de guitarra na From the Ashes, eu que sugeri. Falei, olha, eu gostaria de ter um duetinho de guitarra e eu gostaria que fosse nessa parte aqui. Né? Mas aí, quanto ao conteúdo disso, assim, é uma coisa muito íntima, né? As notas que você escolhe para um solo. Então, isso eu não dou pitaco nenhum. Porém, nas bases, né? Esse disco, na verdade, a maioria das bases são minhas e da Sônia mesmo. Né? Eu diria quase 50-50, quase 50% de cada uma ali. Porque a Tainá entrou, a gente já tava com o cru do disco ali quase completamente pronto. Né? Aí quando a gente ficou nos meses ali da pré-produção, aí a Tainá deu bastante ideia, né? Incorporou alguns riffs ali, adicionou, mudou a estrutura e tal, mas o grosso mesmo ali do material do disco é composto por mim e pela Sônia, né? Eu sempre compus riff. Na Nervosa também é a mesma coisa. Era bem divididinho, assim, a composição de riffs. Era sempre 50%, 50% ali no disco, né? Então eu gosto, eu escrevo riffs de guitarra mesmo, né? Riff de baixo, não, riff de guitarra. Eu penso guitarra. E aí, com as meninas, né, eu gravo esse riff de guitarra com a boca, né, eu falo meus famosos riffs bucais, aí gravo com a boca e aí dou para as meninas traduzirem ali para guitarra as minhas ideias, né, mas eu contribuo bastante, assim. A gente tá, por exemplo, agora começando a compor um novo disco e aí vai ser assim, primeiro vamos começar uma música que tem mais ideia da Sônia, depois mais ideia da Tainá, depois mais ideia minha, de riff, né, depois mais ideia da Luana. Então todas nós, incluindo a Luana, também compõem riff de guitarra. Então as bases de guitarra, elas são realmente bem distribuídas dentro da banda, não tem uma pessoa que é mais responsável por elas, nem mesmo as guitarristas, né, todo mundo acaba contribuindo bastante. E agora, como a Sônia e a Tainá costumam trabalhar, né? Eu acho que elas enriquecem bastante, assim, que nem eu falei, eu crio, né, muitos riffs, mas elas acabam aprimorando eles, sabe? Colocam, às vezes, umas notas que combinam melhor, colocam um lead de guitarra por cima que leva o riff para um outro patamar, né? Então, essa liberdade de, tipo, beleza, por mais que a gente crie riffs de guitarra, elas são as guitarristas, né? Então, elas vão saber melhorar aquilo, deixar aquilo de uma maneira mais guitarrística, né? Então elas têm total essa liberdade, né? E elas contribuem bastante nessa maneira, né? Tem vários riffs que eu escrevi que elas acabaram melhorando ou colocando um lead por cima que transformou o riff numa coisa muito mais classuda, sabe assim? Então isso é bem legal, né? E elas são super criativas, né, meu? Super criativas e tem estilos completamente diferentes uma da outra, que eu acho que traz bastante pro disco, né? Os riffs da Sônia tem aquela pegada mais melódica, né? Os riffs da Tainá, como vocês vão ver no próximo disco, ela tem uma maneira muito particular de escrever riff, assim, é muito foda, é um negócio técnico, mas com bastante melodia, mas ao mesmo tempo é true pra caralho, assim, tem muita coisa de death ali, da banda death, sabe? Então é bem interessante como os estilos delas são bem diferentes e se complementam, assim. Mas eu gosto muito de trampar com elas, assim, porque elas são bastante criativas e classudas, assim, sabe? Tipo, na hora de compor, é bem massa, assim. Mas é isso, a gente trabalha como uma equipe mesmo, assim, né? E agora, quanto aos solos, né? Eu não sei, assim, eu não participo muito do processo de composição dos solos delas, só opino quando elas pedem opinião, né? Porque, como eu disse, é uma coisa muito particular.
Mas eu já consegui notar, assim, cada uma tem, né, na hora da composição. A Sônia, ela é bastante técnica e traz muito essa coisa da melodia e tal, né? Tem os whammy ali. A Tainá, eu já vi, inclusive, ela falando em entrevistas também, né? Mas vendo ela compor, ela curte muito, assim, fazer efeito com a mão ali, e, tipo, sentir mesmo o braço da guitarra e, tipo, às vezes ela sacrifica ter mais notas, mas para colocar um bend ali que tem um feeling que só por Jeová, sabe assim? Então é muito interessante, muito massa. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Deluna e você está ouvindo o programa InterD. Numa entrevista aqui com a Fernanda Lira, da banda Cripta. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, Adeluna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br.